Pronto, muito boa tarde a todos. Hoje temos uma sessão que eu considero muito interessante, porque tem a ver com um tema absolutamente crítico do ponto de vista da nossa economia, sociedade. Fazemos aqui uma espécie de um ponto de situação, numa conversa entre pessoas que acompanham estes temas, sobre os fundos comunitários, balanço e desafios que se colocam. Temos connosco duas pessoas que nos vão trazer aqui uma perspectiva complementar, penso eu. O Nuno Palma, que é um economista conhecido, tem estado aí um bocado na órbita e tem publicado muitos artigos, publicou também um livro muito conhecido sobre a evolução da economia portuguesa, e ele vai publicar até o final do ano um livro precisamente sobre este tema dos fundos comunitários, e acho que é muito interessante termos novamente aqui connosco para nos dar a perspectiva sobre este tema. E depois o Luís Ramos, que é professor da Universidade de Montes, já desempenhou também várias funções, quer do ponto de vista político, quer também do ponto de vista mais técnico na área do desenvolvimento regional, e que terá também aqui essa dimensão. Portanto, o Nuno vai começar, tem uma apresentação, à volta de 15 minutos, portanto, mais ou menos, para organizarmos bem, digamos, com os tempos. Depois o Luís fará a sua intervenção, depois temos uma discussão entre todos. Quem quiser, como sabem, intervir, faça favor de levantar a mão e próprio também dinamizarei essa dinamização. Nuno, a palavra é sua e muito obrigado, está bem? Muito obrigado a todos pela presença e ao Jaime pela organização. Portanto, eu vou começar por este livro que eu escrevi, vem na sequência do meu livro anterior, Os Casos do Traço Português, que para quem não tenha tempo de ler em livro, também existe em audiobook, aproveito para anunciar. Agora, este livro em si, é uma tradução do livro que eu escrevi, que foi escrito em inglês e que vai sair pela Cambridge University Press, e a tradução em português vai sair também este ano. Ambos vão sair este ano, ainda nenhum saiu, ainda não tenho as capas, mas com o título O Vício dos Fundos Europeus vai sair ainda em 2026. Portanto, o sumário do livro é o seguinte: a política de coesão e o PRR estão a ter efeitos indesejados para a produtividade de várias regiões mais atrasadas da União Europeia, incluindo para Portugal. Essa política falhou e é responsável por uma parte importante das atuais dificuldades económicas e mesmo políticas da União Europeia. A política de coesão, à qual podemos juntar os fundos estruturais, o PRR, não são apenas um desperdício, mas são mesmo ineficientes, e acabar com essas políticas iria libertar recursos para utilizações alternativas. Hum, por exemplo, defesa e ciência. Reformar essas políticas a prazo ou acabar com elas deve ser visto, é o que eu defendo neste livro, como central para a sobrevivência e prosperidade da União Europeia. Eu não escrevo este livro de um ponto de vista eurocético, mas de alguém que quer reformar a União Europeia para que ela seja mais forte. Nenhum governo nacional, no entanto, vai prescindir dos fundos. Se o fizesse, o governo seguinte reverteria essa política. Logo, o problema tem que ser resolvido ao nível da União Europeia, ainda que haja uma componente nacional para isso. Portanto, isto é, digamos, o resumo das teses que eu defendo neste livro. A estrutura do livro inclui uma parte histórica, em que eu explico a origem destes fundos na construção europeia, desde o Tratado de Roma, nos anos 50, por aí fora. Agora, vamos começar com este ponto de partida. Estas são as disparidades regionais atuais em percentagem da média da União Europeia, do PIB, em polaridades de poder de compra. Nós vemos que existe hoje grandes disparidades, não é? Existem partes da Europa que são muito mais desenvolvidas do que outras. Por exemplo, Portugal, ou o sul de Itália, ou a Grécia, são das regiões mais atrasadas da União Europeia hoje, apesar destas três regiões que eu acabei de mencionar, por exemplo, receberem não há 40, mas aliás há 50 anos, fundos europeus. Na verdade, desde os anos 70, não desde a entrada da União Europeia. Mas fundos europeus propriamente ditos, como convencionado chamá-los, estamos a receber há 40 anos. E, portanto, os fundos, uma coisa que podemos dizer com toda a certeza é que eles não têm cumprido os seus objetivos prometidos, porque a existência desses fundos, o que a União Europeia promete que é para isso que eles existem, é para gerar convergência. Claramente, essa convergência não está a acontecer. Quais são os efeitos da política de coesão? A política de coesão, neste momento, custa cerca de um terço do orçamento da União Europeia, sem incluir o PRR, que é formalmente um instrumento à parte, mas que neste livro, digamos, eu faço um certo bundling do PRR com os fundos europeus,
porque isso faz sentido ser feito, eu explico no livro porquê. Não existem quaisquer provas científicas de que estes efeitos destes fundos sejam positivos. Os estudos que existem, na verdade, são contraditórios e inconclusivos, na melhor das hipóteses. A Comissão Europeia sistematicamente ignora esses estudos académicos, mas existem muitos estudos académicos que mostram isto mesmo, que eu cito no livro. É preocupante verificar que vários países da União Europeia estão a divergir e estão altamente dependentes dos fundos europeus para o investimento público. A percentagem do investimento público paga com fundos europeus é 90% em Portugal, 90%, 70% na Croácia, 50% na Bulgária e Grécia, versus 20% em Espanha e menos de 1% em países como a Holanda e Dinamarca. Neste livro, eu argumento que os fundos causam uma maldição dos recursos com dimensões políticas e económicas. Aliás, aqui isto está trocado. A económica é que é a doença holandesa e a política é que são os efeitos institucionais. Há algumas regiões mais pobres da União Europeia, incluindo regiões de Portugal, os fundos de coesão chegam a um montante de 380 euros por pessoa por ano em valores correntes. Isto não inclui o PRR, atenção. Isto é um valor muito inferior para os Estados-membros, em média, 111, 112 euros por pessoa. Mesmo a Roménia ou a Bulgária receberam, em média, apenas cerca de 150 euros por pessoa. Os fundos correspondem a uma média de 0,3% do PIB da União Europeia, em média. E a Comissão Europeia reconhece que para algumas áreas mais pobres a percentagem chega a ser 12%, 12 vezes superior, chegando a cerca de 3,5% do PIB por ano. Não é só em Portugal. Na Grécia, por exemplo, beneficia destes fundos desde 1981 e durante décadas recebeu 2,5% a 3,5% do PIB anual em fundos desta natureza. Agora falemos um bocadinho do caso português. Chuva de milhões, poucos resultados. Portugal recebeu mais de 150 mil milhões de euros em fundos de coesão desde meados dos anos 80, pagou de volta menos de um terço aos contribuintes líquidos, sendo o mais importante a Alemanha. Esses valores correspondem apenas a fundos de coesão e excluem o PRR, que são mais, para Portugal, cerca de 22 mil milhões de euros. Os fundos de coesão correspondem a 2 a 3% do PIB português desde meados dos anos 80. Portanto, é o valor da produção de 2 auto-Europas por ano dadas por Bruxelas a Portugal para serem gastos. Apesar dessa fortuna, Portugal tem divergido da União Europeia. O PIB per capita, neste momento, corresponde a... Era mais de 90% da média da União Europeia no início dos anos 90. Neste momento, é apenas cerca de 70% da média da União Europeia. Os políticos em Portugal, com algumas exceções, tendem a pôr todo o foco na execução. O que importa é executar, o que importa é gastar. Isso acontece com o Presidente da República, acontece com portanto, o Governador do Banco de Portugal, antes tinha sido Ministro das Finanças, enfim, em Portugal, portas circulatórias é o que não faltam, portanto, tenho que pensar um segundo nisto. Depois, o próprio António Costa mostra claramente que há um interesse dos políticos, digamos, de se apoderarem deste dinheiro para comprar votos ou para prometer alguma coisa aos eleitores, avisando sempre na ótica da execução, o que importa é executar, e mesmo já como Presidente do Conselho Europeu, tendo notado que há um problema de autoflagelação e está profundamente errado quem diz que o Portugal tem aproveitado mal os fundos, portanto, pessoas como eu, estão profundamente erradas e fazendo uma identificação perfeita entre a execução dos fundos e a sua boa utilização, ou seja, dando como prova da boa utilização o facto de Portugal ter usado praticamente 100% dos fundos a que teve direito e fazendo uma identificação entre essas duas coisas. Gastar é o mesmo que gastar bem. A União Europeia deixa-se enganar. Exemplos de reformas. Em teoria, os fundos são condicionais à implementação de reformas. A União Europeia e a Comissão consideram que Portugal tem feito reformas importantes. Exemplos de reformas, segundo a União Europeia, são a instalação de contadores elétricos inteligentes, por exemplo, no caso do PRR, ou a substituição de pontos de iluminação pública. Já para não falar da insistência também nacional e muito presente no atual governo da AD em querer confundir meras reorganizações administrativas, na melhor dos casos, com correspondente a verdadeiras reformas de Estado, que não são. Essas ficções têm sido promovidas não só pelos governos nacionais, mas pela própria União Europeia.
Tudo isto apenas afasta as intenções e incentivos para uma verdadeira reforma do Estado. Não há qualquer monitorização séria da implementação de reformas estruturais da parte da União Europeia. Em 2023, há 2 anos, foi noticiado o caso do Inspetor-Geral de Finanças, que admitiu modificar no meio da autoestrada pareceres de forma, no mínimo, pouco ética para garantir o acesso continuado aos fundos. Vale a pena transcrever o que ele próprio afirmou e como justificou essa aldrabice. Ele disse: se não dermos um parecer positivo, se classificarmos o sistema de controle a um nível inferior, corre-se o risco de suspensão de pagamentos no momento seguinte. É preciso fazer o suficiente para garantir que os parceiros são sempre aprovados, isto é, que a torneira dos fundos europeus não fecha. Apesar disso, e apesar desta informação ser pública, não houve quaisquer consequências, nem a nível da União Europeia, nem a nível de Portugal. O inspetor manteve o seu emprego, os fundos continuaram e nada mudou neste sistema de monitorização claramente disfuncional. Quando vemos esta divergência, ela está claramente a acontecer. Na Grécia, na Itália e Portugal estão a divergir há décadas. Muitas vezes os jornalistas e os políticos pegam em pequenas variações do ciclo para dizer: Portugal convergiu um bocadinho, a realidade de longo prazo é esta, divergência continuada há décadas. Fundos através dos quais a política de coesão são distribuídas são muitos, desde o FEDER, Fundo Social Europeu+, Fundo de Coesão propriamente dito, outros fundos mais pequenos e depois o PRR, que é uma coisa absolutamente gigantesca e vai continuar pelo menos até ao fim de 2026, provavelmente um bocadinho em 2027 também. Financia o que no papel são reformas, investimentos ambiciosos, mas muitas vezes simplesmente na prática substituem despesa corrente, tanto pública como privada. O modelo do PRR, baseado em milestones, irá substituir o modelo tradicional da política de coesão de despesas e recibos. Agora, porquê é que isto é contra-intuitivo o que eu estou aqui a argumentar? Para muitos é muito difícil compreender que mais dinheiro possa ser prejudicial, porque os mecanismos prejudiciais são canais indiretos e que podem demorar até serem sentidos. As subvenções podem gerar estímulos de curto prazo e, aliás, há estudos que mostram resultados positivos para a sobrevivência das empresas, do emprego, os ativos fixos e as vendas. No entanto, vários estudos que eu cito no livro mostram que os resultados são decepcionantes a mais longo prazo, uma evolução negativa da produtividade do trabalho e do total dos fatores. O FEDER, por exemplo, que é o maior de todos, não tem efeitos positivos de longo prazo. Estudos citados no livro mostram a distorção política resulta, em parte, dos governos nacionais usarem os fundos a seu favor. Os conflitos de interesse muitas vezes não são fraudulentos ou ilegais, o setor privado também nem sempre usa bem a sua parte do fundo, e muitas vezes, na prática, o dinheiro é usado para apoiar a sobrevivência de microempresas, que podem representar uma grande fração do emprego e até de votos em muitos países, mas sem qualquer potencial transformador para uma economia. Usam os fundos, no fundo, para ganhar a vida. E é isso que representa muita da forma como os políticos, ou muitos políticos, não quero pôr os políticos todos no mesmo saco, seria muito injusto, até em função de quem está aqui presente, usam este dinheiro, ou seja, é um dinheiro que é utilizado muitas vezes para seu próprio benefício e é isso que está na sua cabeça. A monitorização adequada, a utilização dos fundos, existe no papel, mas muitas vezes não existe na prática. No papel, os fundos estão condicionados a reformas e na prática isso não acontece. A monitorização não é credível porquê? Porque Bruxelas depende sempre de decisões políticas tomadas a nível nacional e fora do controle da União Europeia. A falta de credibilidade da União Europeia, particularmente ex post, após a dispersão de acordos ou de fundos, é notória e tem-se manifestado repetidamente. É por isso que é muito errado, por exemplo, a tónica que tem havido na questão do controle prévio do Tribunal de Contas, acabar com isso para expedir, para gastar mais rápido, é perigoso, porque num país como Portugal, em que os tribunais funcionam muito mal e depois também não vai haver controle ex post, portanto não há controle nenhum, nem prévio nem depois, nem antes nem depois. A União Europeia reconhece que este tipo de dependência fragiliza a resistência, a resiliência dos países a choques, mas permanece silenciosa quanto às dificuldades de monitorização que isso levanta. Pelo contrário, as orientações mais recentes da União Europeia
insistem no maior empoderamento, atribuição de competências às autoridades locais, urbanas e territoriais na gestão dos fundos. Isso é um enorme erro, dado que sabemos sobre a qualidade institucional e da gestão de várias áreas da União Europeia, especialmente das mais atrasadas. Vê-se, por exemplo, em índices como este, qualidade índice de qualidade da gestão da coisa pública, vemos países como Portugal, Sul Itália, Grécia, estão muito atrasados na qualidade de gestão de dinheiros públicos. E, portanto, se é assim, não pode haver milagres depois na gestão do dinheiro dos fundos europeus. A influência política vai infiltrar a alocação e a administração dos fundos europeus. E isso tem muito pouco a ver com o reforço da competitividade estrutural da economia. Em numerosos casos, os fundos são canalizados para despesas sociais conjunturais com o objetivo de angariar apoio político, isto é, comprar votos. Verifica-se um efeito de substituição orçamental, afastando a despesa dos orçamentos nacionais que exigem aprovação parlamentar. A configuração para a utilização dos fundos envolve sempre uma entidade nacional e vários outros órgãos institucionais responsáveis por avaliar as propostas que solicitam financiamento. À superfície, este processo parece ser acompanhado de uma monitorização do terreno. No entanto, essa monitorização na prática é rara e deficiente. A verificação dos projetos assenta em provas documentais escritas, como recibos ou faturas, ou outros documentos contabilísticos que normalmente ninguém chega a ler. No livro eu cito uma entrevista que fiz a Rui Vinhas da Silva, ex-presidente do Compete, em que ele explica isso com algum detalhe. Aliás, eu aconselho a qualquer pessoa presente a leitura deste livro de Rui Vinhas da Silva e Natália Teixeira, que é muito interessante. Na prática, a verificação assenta num processo de amostragem, com pessoas encarregues de visitar empresas, sendo a extensão e natureza dessas visitas pouco claras. As autoridades estão sujeitas a influências políticas, sendo frequentemente as interferências de responsáveis governamentais imediatamente abaixo do nível ministerial que pressionam no sentido de orientações de afetação direta para que os fundos sejam executados rapidamente, independentemente da eficiência dos resultados, a prazo, especialmente a eficiência a prazo. E estes responsáveis estão pouco preparados e não lhes interessa avaliar projetos com base no potencial para melhorar a competitividade da economia, dando antes prioridade aos objetivos políticos imediatos. Frequentemente, os atores políticos ignoram informação concreta sobre o caráter de um projeto, optando por querer acelerar o desembolso dos fundos. Segundo Rui Vinhas da Silva, a maior parte dos burocratas que trabalham há décadas na indústria dos fundos europeus nunca entrou numa fábrica, nunca observou os resultados práticos do que foi aprovado, nem tem noção do que é uma cadeia de valor. Na prática, não existe qualquer monitorização, então, e o poder político incentiva a manutenção do status quo. Nós podemos ver que nestes países, Worldwide Governance Indicators, podemos ver Estónia tem melhorado a sua qualidade institucional, países como a Grécia, Itália e Portugal têm piorado a sua qualidade institucional. Portanto, são países mal geridos. Não pode haver milagres nestes países que estão cada vez mais mal geridos ao longo das décadas. No controle da corrupção, na eficiência com que os governos funcionam, o Estado funciona, na qualidade regulatória, na rule of law, portanto, no Estado de Direito. Em todos estes indicadores, estes países que estão a receber fundos há 4 décadas estão a piorar ao longo das décadas. Não vão ler sobre isto no Expresso já agora. Os mecanismos de alocação ineficiente dos recursos. A política de coesão gera má afetação de recursos. Tal como noutras maldições dos recursos, existe uma dimensão económica e uma política. E, portanto, no caso da política, que eu quero aqui enfatizar, leva à falta de incentivos à reforma. Leva a uma ilusão de que a economia está melhor do que efetivamente está. E, portanto, é natural que os fundos tenham resultados particularmente maus nos países com instituições fracas e onde depois vão ser mal geridos. Mais uma vez, aqui a Rule of Law Index, qual é os países aqui que vemos que têm um Estado de Direito disfuncional? Portugal, Sul de Itália, Grécia, no caso da Europa Ocidental. São os países que não convergem, não é por acaso que não convergem. Sobre a condicionalidade da maldição dos recursos, eu estou a aproximar-me do fim, mas eu quero dizer que não é estranho que em certos países os fundos tenham efeitos pior que outros. Tem a ver com isto que eu acabei de dizer, não é? Tal como o petróleo tem efeitos muito maus para a Venezuela, mas não tem efeitos maus para a Noruega. É a mesma coisa. De forma análoga, a eficácia da despesa dos fundos varia amplamente entre os Estados-membros da União Europeia.
os fundos só podem promover crescimento se houver qualidade institucional para isso. E os países que tinham já convergiram. A Irlanda convergiu, deixou de receber fundos, por exemplo. Portanto, os que não convergem, se calhar não é por acaso que não convergem. E mais pressionante ainda é o facto de vários ex-países comunistas terem convergido. No livro eu tento explicar porque é que isso aconteceu e se isso é sustentável a prazo, o comportamento bom de certos países da Europa Central e de Leste ou não. Mas o essencial aqui para percebermos numa apresentação de sumário é o facto de isso estar a acontecer. Vemos que a República Checa tem convergido, até a Hungria, que tem dificuldades institucionais, é inegável, tem convergido, a Polónia tem convergido e a Roménia tem convergido. Não é por acaso que estes países estão a ultrapassar Portugal. Estas coisas não acontecem por acaso. Portanto, eu no livro falo um bocadinho sobre a Europa do Leste, porque é que a experiência comunista deles os vacinou contra excessivo estatismo, por aí fora, até o caso da Espanha comparado com Portugal. Agora, uma coisa é inegável: os casos da Grécia, Portugal e sul de Itália sugerem que os efeitos negativos podem demorar muitos anos a manifestar-se plenamente. E, portanto, não é claro ainda o que é que vai acontecer na Europa Central e do Leste. Estou quase a terminar. Noto que a União Europeia está a divergir claramente em relação aos Estados Unidos da América. Vemos aqui que o PIB real dos Estados Unidos em paridade de poder de compra era 30% acima do europeu em meados dos anos 90. Neste momento é 70% acima do nível europeu. A Europa está a perder. Tudo isto está a ficar para trás. E, portanto, precisamos de reformas na Europa. Este é um problema que ultrapassa apenas Portugal. A União Europeia precisa de um debate intelectual sério sobre quais são as reformas da sua política de coesão, mas este não está a acontecer. Pelo contrário, as orientações mais recentes, relativas ao período 2021-27, limitam-se a insistir que a política de coesão irá gerar uma Europa mais social, inclusiva, blá, 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 a transição verde, rumo a transições, a emissões líquidas zero, uma Europa mais conectada, as mesmas políticas que têm falhado há 4 décadas. Para além do ênfase adicional no clima e maior poder ou capacitação dadas às autoridades locais, o que eu acabei de explicar que é um erro, dada a má qualidade das instituições locais, pouco mudou face às versões anteriores. A nova política de coesão introduz um conjunto único de regras aplicáveis aos diferentes fundos, prometendo enorme burocracia e controles e execução mais rápida. Mas, mais uma vez, não se vai resolver nada pela execução mais rápida. Gastar à pressa não é gastar bem. Não se vislumbra qualquer reflexão sobre a possibilidade da política de coesão gerar moral hazard ou efeitos culturais negativos. O problema, então, e estou mesmo a terminar, não pode ser resolvido a nível apenas nacional. A monitorização supostamente ocorre através destas instituições de estudo e controle, que na prática importa, para as quais na prática importa muito o contexto nacional e até regional. Essa dimensão raramente é considerada pela União Europeia ou pela Comissão Europeia. Os governos interferem nos processos de capacitação administrativa e, por vezes, com os próprios atores encarregues da implementação. Estes desafios, portanto, não têm uma solução nacional. A má utilização dos fundos é endógena ao próprio contexto institucional dos países que recebem e das regiões. E, portanto, vai ser sempre inevitável. As políticas públicas têm que permitir aos cidadãos sentirem as consequências das suas escolhas. Portanto, em conclusão, a política de coesão da União Europeia deve ser terminada, eventualmente através de um processo de eliminação gradual, assumindo que é credível e irreversível, não confundir isto com outros fundos de natureza diferente, como ciência e defesa. O dinheiro poupado e o crescimento económico nacional que daí resultaria pode ser investido em formas alternativas, incluindo em políticas de inovação e defesa, que vão beneficiar a Europa no seu conjunto. A Comissão Europeia deve focar a sua atenção em completar o mercado único. Neste momento não está a funcionar bem, nem o dos bens, quanto mais o dos serviços ou laboral. E neste momento é uma ficção, porque de facto os governos nacionais têm políticas proteccionistas através dos seus quadros legais independentes para cada país e depois a União Europeia não tem enfrentado isso de forma coerente. Agora, se isto é realista e como é que é possível que isto acabe, não é claro neste momento, mas o que é claro é que as mães da Baviera não vão pagar sempre isto para sempre. Portanto, um dia os contribuintes líquidos, os alemães, os suecos vão dizer chega, 50 anos disto e vocês não convergem, chega. E se calhar esse dia vai ser o primeiro dia de um país como Portugal ou Grécia bastante diferente.
Muito bem, Nuno. Passamos então de imediato ao Luís Ramos. Luís, Olá, viva Jaime, Nuno, boa tarde a todos. Hum, Duas notas prévias, uma nota prévia sobre a minha relação com os fundos e a minha intervenção. Eu não sou um especialista académico nesta questão dos fundos, tenho uma experiência de vida que começou em termos profissionais exatamente com a implementação das ajudas de pré-adesão. Aliás, até antes, eu trabalhei na unidade de gestão do último, ou de um dos últimos projetos do Banco Mundial em Portugal, Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado de Trás-os-Montes, o que me permitiu perceber as diferenças entre o que era um financiamento no contexto de uma instituição como o Banco Mundial e depois acompanhei até 99 o primeiro quadro comunitário de apoio, numa estrutura, a Comissão de Coordenação da Região Norte, que definiu o programa regional e que o implementou. A partir de 2000, de 99, estive na Universidade até 2011, onde trabalhei as questões do desenvolvimento regional e do impacto das políticas públicas de coesão em áreas muito específicas, como o Douro e Trás-os-Montes. E depois, numa fase posterior, entre 2011 e 2022, estive no Parlamento, onde tive um olhar diferente de escrutínio das políticas públicas e, portanto, neste caso, na relação com os fundos. Esta é a minha experiência e a pergunta que é feita pelo Nuno no seu livro sobre o impacto e as causas, enfim, que os fundos possam ter tido no desenvolvimento. Eu concordo com a grande maioria enfim, da análise do desenvolvimento que ele faz, mas quanto à tese, eu sinto mais próximo da tese do Oscar Afonso, que diz houve modernidade sem prosperidade. Isto é, os fundos tiveram um impacto positivo na transformação, na modernização do país em vários domínios, mas foram incapazes da transformação estrutural da economia, como é evidente pelos dados e as estatísticas que ele apresentou. Eu proponho, sobretudo, que olhemos com algum detalhe para estes fundos e, sobretudo, para a escala e a dimensão do fenómeno. Primeira curiosidade: quando nós queremos apurar o que recebemos exatamente desde 1986 até hoje, temos desde logo um problema. Não há um único relatório, não há um único estudo que nos diga com certeza, com rigor científico, qual foi o valor. 167 milhões até final de 2024, Mil milhões. que aí vem com que ainda falta do PRR, mais o Portugal 2030, cerca de 195 mil milhões. Exatamente qual é o valor. Enfim, é uma curiosidade, mas demonstra aquilo que o Nuno referia, a falta ou as insuficiências da monitorização no acompanhamento dos fundos, seja em termos macro, seja em termos de cada programa específico. Vejamos por ciclos. Eu acho que é importante diferenciar aqui pelo menos dois tempos. Os primeiros 20 anos, 86, 2006, correspondem aos 3 primeiros quadros comunitários de apoio, em que teremos recebido qualquer coisa como 79 mil milhões, 80 mil milhões. As estimativas são o que são valores aproximados. E depois, a partir de 2007, primeiro com o CREN, com cerca de 21.500 milhões de euros, depois o Portugal 2020 com valor aproximado, um pouco até aos 25 mil milhões, depois o PRR também, um valor da ordem dos 22 mil milhões, sendo que 16,3 mil milhões eram subvenções e 5,9 mil milhões empréstimos, e depois o Portugal 2030 também na ordem dos 23 milhões, portanto entre o 21 e 25 mil milhões. E onde é que nós o gastamos? Onde é que nós gastamos este dinheiro? Os primeiros 20 anos, é importante referir, cerca de 55%, entre 50% a 55%, foram para infraestruturas. De vários tipos, as estradas, o saneamento básico, enfim, um conjunto de infraestruturas fundamentais que permitiram ao país recuperar atrasos estruturais graves, e sem estes fundos teria sido naturalmente muito mais difícil e teria tido, enfim, outro tipo de implicações se nós não tivéssemos tido acesso a este fundo. Reparem que neste período a PAC levou, entre ajudas ao rendimento, à modernização, etc., cerca de 20%, entre 15% a 20%. Ou seja, PAC mais infraestruturas nos primeiros 20 anos, 80% do valor que nós recebemos,
e apenas cerca de 10%, 6 a 8 mil milhões de euros, para o apoio às empresas. O Nuno não referiu, mas no livro que escreveu sobre as causas do atraso, ele refere o bom exemplo que o PEDIP significou nessa altura. Havia menos dinheiro, provavelmente quando há menos dinheiro há um esforço e há um exercício muito mais cuidadoso de canalizar as verbas disponíveis com outro tipo de critérios, outro tipo de rigor. É bom dizer que as ajudas eram, neste primeiro período, foram muito mais limitadas e tiveram, porventura, um impacto diferente. É importante também referir que, e eu não sei qual é o efeito, mas enfim, vale a pena não o ignorar, 99, final do século, há uma mudança e entrada na moeda única, no euro, que tem e terá implicações e que merece ser analisada e ter, enfim, de respectivas consequências. A partir de 2006 e, portanto, 2007, a própria política europeia entrou num novo ciclo e numa nova forma, natureza mesmo. E isso é muito importante porque, à medida que fomos avançando nos vários ciclos, a política europeia tornou-se mais rígida, com um déficit estratégico cada vez maior, menor capacidade de adaptação das políticas e dos programas nacionais às exigências e necessidades de cada país, mas o que é verdade é que se inverteu o peso das diferentes componentes. Por exemplo, no CREN, os transportes e o ambiente passaram a ter 40% do valor que foi atribuído, qualquer coisa como entre 7,5 e 8,6 mil milhões. A competitividade passou a ter um peso mais importante, 30%, juntamente com a ID, e o capital humano, 15 a 20%. É bom referir que, relativamente ao capital humano e à competitividade, as críticas importantes que foram feitas da falta de um conjunto de parâmetros mínimos, quer em termos estratégicos, quer em termos de avaliação, quer em termos de monitorização dessas despesas. O caso da capital humano é evidente que o uso destas verbas não foi para a qualificação dos recursos humanos, sobretudo para a qualificação em termos mais profissionais, mas serviu para manter uma certa, ou para atenuar os valores do desemprego, por exemplo, ou para mitigar efeitos de eventuais convulsões sociais ou eventuais problemas, sobretudo nos grupos mais jovens. O ensino profissional trouxe realmente vantagens enormes ao país, mas criou também uma série de vícios e uma série de problemas que, em vez de se enfrentarem e resolverem, como era referido, permitiram mantê-los no limbo e, portanto, criar uma falsa solução para um problema que continua a ser um problema grave. Relativamente ao PRR, a transição verde 30% a 35%, a digitalização 20% a 25%, ou seja, entre transição verde, e vale a pena ver o que é que está nestas dimensões, onde a digitalização, no caso da digitalização, uma boa parte são mais uma vez fundos absorvidos pelo Estado para substituir investimento ou pagar despesas correntes. No caso da transição verde, os cheques ou a figura do cheque para pagar determinado tipo de aquisições, seja de privados ou de empresas, sem efeitos reprodutivos em matéria de produtividade, de competitividade, etc., são por demais evidentes, podemos depois discutir isto, ou ainda a habitação e a saúde e as empresas com 10% a 15% no caso do PRR. No caso do Portugal 2030 é mais difícil fazer esta distribuição por grandes áreas, uma vez que os valores que estão disponíveis são profundos, o FEDER ocupa mesmo assim quase 50% ou pouco mais de 50% das verbas disponíveis, enquanto que o Fundo Social representa 7,8 milhões, portanto qualquer coisa como 30% a 40%, e o Fundo de Coesão 3,1 milhões. Em suma, eu acho importante separar estes dois tempos, estes dois períodos, os primeiros 20 anos, onde o investimento foi essencial em matéria de infraestruturas para recuperar atrasos com todas as extravagâncias, os excessos, os abusos, o despesismo que aconteceu e que nós conhecemos todos nas 3 autoestradas que ligam o norte ao sul, enfim, no dimensionamento das redes de abastecimento de água e de saneamento básico excessivas, completamente desadequadas das necessidades de muitas das regiões. Enfim, todos nós temos a noção de que neste domínio houve excessos, houve pouco cuidado na priorização de muitos investimentos, que naturalmente, se fossem com recurso a empréstimos
com juros a pagar e com reembolsos a fazer, teriam tido outra lógica e outra racionalidade, sem dúvida alguma, mas de qualquer maneira foram fundamentais para recuperar e modernizar, como dizia e diz o Óscar Afonso, as infraestruturas do país. Há um aspecto fundamental que também já foi referido e que tem a ver da forma como o Estado tem usado estes fundos. No período do CREN, no período do Portugal 2020, é o Tribunal de Contas Europeu que diz o que o Nuno Palma acabou de citar: 90% do investimento público foi assegurado graças aos fundos europeus. É bom lembrar que estamos a falar de um período em que o país atravessou dificuldades particulares, mas o problema é que o vício, ou o viciar-se, ou a adição, se mantém depois nos períodos posteriores e, portanto, o Estado, como tem acontecido no PRR, utiliza uma grande parte desse financiamento para não só substituir o investimento que não faz pela via do Orçamento Geral do Estado, como também utiliza para o pagamento de despesas correntes em muitos casos. Um outro aspecto importante e que também foi referido tem a ver com as mudanças e que eu já referi relativamente quer no lado das infraestruturas, quer nos impactos económicos e nas ambiguidades. O Nuno apresentou vários números, mas é evidente que, do ponto de vista da transformação estrutural do tecido produtivo da economia, nomeadamente relativamente à baixa produtividade, continuamos a ter dos valores mais baixos da Europa, da pequena dimensão empresarial, não conseguimos. Aliás, há 2 textos publicados pelo Óscar Afonso no ECO que merecem leitura, porque ele exatamente disseca com um detalhe e com um cuidado muito grande este falhanço dos fundos nesta dimensão, mas também a baixa intensidade tecnológica, apesar de todas as promessas e de todos os anúncios que muitos destes programas da competitividade e da ID prometem para mudar o paradigma, sempre com uma linguagem, sempre com um marketing extraordinário, mas que depois, cujos resultados não se verificam na tal transformação estrutural dessa economia. Os déficits de governação económica, a fragmentação produtiva, todos estes aspectos que mereciam aqui uma discussão muito mais aprofundada, são evidentes, são indiscutíveis e dão razão à tese de que, apesar de toda esta disponibilidade de fundos maciça, contínua, os resultados são uma oportunidade, ou refletem uma oportunidade perdida. Há um aspecto que me parece importante, que tem a ver com o próprio desenho dos programas e com a forma como, por um lado, Bruxelas impõe regras, define um conjunto de princípios e o país, pela má qualidade das políticas públicas, não consegue transformar essas verbas em instrumentos de transformação estrutural. O que tem acontecido ao longo dos últimos tempos, como eu dizia, tem muito a ver com esta questão de as políticas serem cada vez mais rígidas. Eu, em jeito de brincadeira, costumo dizer que a Comissão Europeia está cada vez mais parecida com aquela entidade central da velha União Soviética, o Gospan, que era a entidade que fazia a centralização do centralismo e da política centralizadora. E os nossos ciclos de programação parecem cada vez mais os planos quinquenais. Ou seja, há uma rigidez tal que faz com que muitas das medidas é preciso cumprir objetivos. Exemplo caricato, as questões da descarbonização é uma medida fundamental. A descarbonização aparece associada às intervenções na requalificação urbana. Um dos aspectos que Bruxelas exige é a inclusão de infraestruturas para modos suaves. Estamos a falar de ciclovias ou de outro tipo de canais especiais. E acontece que é obrigatório em todos os projetos, sejam em Moimenta da Beira, ou sejam em Lisboa, ou sejam no Porto, ou sejam em Leiria. E o que acontece é que aqueles que andam pelo país já viram com certeza este símbolo exatamente, que é extraordinário. Numa concelho, estou a pensar agora em Moimenta da Beira, em que quando chegam à vila, vem do vosso lado uma ciclovia que começa em lado nenhum e termina
em lado nenhum também, unicamente porque é uma imposição de Bruxelas, porque qualquer projeto de reabilitação urbana tem que ter uma ciclovia, porque isso é um sinal e está calculado em termos percentuais, a afetação de valores dentro da reabilitação urbana para a transição ecológica, a transição verde e para os modos suaves, e, portanto, o absurdo vai a estes limites de impor determinado tipo de regras que acabam naturalmente por distorcer a utilização destes fundos. A minha, enfim, a enfatizar esta dimensão, eu acho que é importante não ignorar que parte do problema se encontra também do problema do insucesso, do fracasso das políticas, na forma como elas são desenhadas, quer a partir de Bruxelas, quer a partir de Lisboa ou das várias comissões de coordenação. Por uma razão simples, é que Bruxelas impõe realmente a execução, a realização da despesa como princípio mais importante. Não há monitorização séria, como foi dito, não há avaliação. A grande maioria, se não a totalidade dos programas, tem avaliação de execução. As avaliações dos impactos e dos efeitos em termos estruturais não existem. As políticas não são corrigidas, nem os programas e os instrumentos, com base nestas avaliações. Nós, perante Bruxelas, o exemplo do bom aluno é essencialmente aquele que gasta, ou seja, a despesa substitui o investimento. E, portanto, esta lógica é uma lógica que soma um sentido, ou uma orientação que vem a partir da Comissão Europeia e dos vários organismos que constituem a instituição e que depois é aproveitado de uma forma hábil e esperta. Todos nós temos a noção de que em Portugal, nos últimos 40 anos, se desenvolveu toda uma arte, vamos chamar assim, de caça aos fundos. E, portanto, seja por parte dos municípios, seja por parte das empresas, seja por parte de outro tipo de instituições de natureza social, etc., o importante é falar o europeu, conhecer as regras, os critérios, para que o projeto responda às expectativas de que estão do lado de lá, sejam as tais figuras, os tais funcionários que avaliam esses projetos, sejam os decisores políticos, e para que, do ponto de vista da narrativa, a nossa proposta vá de encontro àquilo que Bruxelas define como grandes orientações, grandes linhas com todo o marketing associado e aos critérios que depois são impostos nos programas. E do meu ponto de vista, esse aspecto levou a que se desenvolvesse uma espécie de ecossistema completamente fechado, em que o importante é conseguir que o projeto seja reconhecido porque tem a mesma linguagem, porque prossegue os mesmos objetivos, ainda que, em muitos casos, fictícios, porque propõe os mesmos resultados que são esperados, muito embora depois ninguém os vá avaliar no final e vá premiar ou castigar, punir o projeto e porque não atingiu esses resultados importantes para a transformação estrutural, e, portanto, desenvolvemos este ecossistema que, naturalmente, como dizia o Nuno Palma, tem depois outros efeitos. Tem efeitos nas instituições, na lógica política, do clientelismo, de um certo ambiente sociopolítico que permite conter determinado tipo de reações ou determinado tipo de agitações, e do meu ponto de vista, e termino por aí, eu julgo que tenho dúvidas se a solução é mesmo acabar com os fundos. Eu sou muito mais favorável à ideia de que os fundos precisam de uma revisão profunda. E termino com esta história para vos mostrar os dois paradigmas que eu vivi. O último projeto que eu trabalhei, do Banco Mundial, tinha pequenos apoios aos agricultores aqui de Trás-os-Montes para a renovação dos chamados regadios tradicionais. E o projeto financiava, desde que impondo 3 condições. Primeira condição, que os agricultores se agrupassem, criassem uma instituição e fossem responsáveis pela infraestrutura. Segundo, que o trabalho não especializado fosse assegurado por eles, transportes de materiais, etc. E terceiro, que houvesse uma junta de regantes para explorar o sistema.
Em 84, 85 foram feitos 84, perto de quase 90 regadios como estes. 2 anos depois chegaram os fundos da pré-adesão. Bruxelas quis financiar o mesmo tipo de equipamentos e disse: apresentem lá candidaturas que a gente paga. Há uma unidade de avaliação que era obrigatória para, em contínuo, avaliar os projetos do Banco Mundial. 5, 6 anos depois, foi fazer um balanço e chegou à conclusão que, em 3 ou 4 anos, os projetos, os regadios financiados pela União Europeia estavam todos degradados, a maior parte já inutilizados, enquanto que os projetos financiados pelo Banco Mundial, que tinham estas regras básicas, envolvimento dos interessados, unidade de gestão, trabalho partilhado e, portanto, uma responsabilização, continuavam a funcionar e eram exemplos de boas práticas. Eu não sei se este exemplo é elucidativo para perceber muitos dos problemas que nós temos. No meu caso, foi um choque, porque, na verdade, eu vivi os dois momentos e percebo esta facilidade, este viciar nos fundos fáceis e, naturalmente, sem compromisso relativamente aos resultados e à sua execução. Muito obrigado. Muito bem, Luís, excelente nota que mostra que de facto é uma pessoa que já passou por muitas dimensões de intervenção e que complementou a análise mais contextual e que obviamente para nós também é de muito apreço do nosso amigo Nuno Palma. Nós temos aqui várias pessoas ligadas a estes temas, vai ser interessante se calhar ouvi-los. Eu queria começar por uma pessoa que esteve fora há muitos anos e que tem uma perspectiva complementar e depois passamos, temos aqui o Fernando Ferreira de Sousa, o Dr. Carlos Costa, o próprio Rui Vinhas da Silva, que era o... Eu gostava só, quando sim, sim. responder muito rapidamente à intervenção. Muito bem. Foi muito interessante do Luís e que eu agradeço. Eu até agradeço muito a sua intervenção. Estava à espera até que fosse mais adversativa. Parece que afinal concordamos em quase tudo. Terei de aguardar o debate com o Manuel Castro Almeida e a Elisa Ferreira daqui a 15 dias para encontrar talvez mais alguns adversários. Não são adversários, são pessoas com visões diferentes, são coisas diferentes, ok? Adversários é no futebol só, ok? A nível intelectual, é isso que ok. Agora, eu só 2 ou 3 notas em relação ao que eu disse, com que eu largamente concordei. Em primeiro lugar, relativamente ao PEDIP, o próprio Luís Mira Amaral, ele há bocadinho estava aí, não sei se... Não, ele teve, ele é exemplo do Pedro Pascoe, portanto, que estiveram aqui connosco, que são pessoas, obviamente, que tiveram responsabilidades, atualmente, governativas. O Luís Mira Amaral tinha aulas às 6h30, Okay, e portanto, ele explicou isso. Sim, ele também me tinha dito, sim. O ponto é só isto, ele próprio uma vez me disse, é pena não estar aqui, ele próprio confirmaria que isto foi verdade, que se tivesse tido mais dinheiro teria sido certamente mal gasto. E portanto, a verdade é que nessa altura os fundos em percentagens do PIB eram muito inferiores aos de hoje e digamos que sim, que funcionou. Mas a União Europeia tinha que mudar de estratégia, não podia continuar a investir em capital físico. Portanto, eu disputo a ideia de que fosse necessários os fundos para a convergência, não é verdade? O período de maior convergência da história de Portugal no século XX foi durante o Estado Novo, portanto, não foi com fundos. Isto é absolutamente factual, não é defesa normativa de regime político nenhum, são factos estatísticos macroeconómicos, mas não foi com fundos. Agora, é verdade que houve convergência entre meados dos anos 80 e a viragem para o século XXI, num período em que existiram fundos e que esses fundos foram gastos até em saneamento básico, em coisas. Agora, a primeira autoestrada ou a segunda, de Lisboa para o Porto, tem um efeito, a terceira, se calhar, já não tem tanto. E, portanto, a divergência de Portugal a partir do ano 2000, mais ou menos, piora, mas a pioria institucional já estava a acontecer desde meados dos anos 90, como eu mostrei nos gráficos que eu mostrei. Depois, relativamente ao capital humano, é muito bonito a União Europeia falar de capital humano, mas como o próprio Luís também disse, muitas vezes na prática, a forma como esse dinheiro é utilizado, se calhar são cursos de digitalização no ISCTE e não é isso que vai dar competitividade ao país. Portanto, a questão de acabar e reformar os fundos é debatível. Já haver uma conversa séria a favor de reformar, para mim, já seria um passo em frente, porque, como eu mostrei, a União Europeia e a Comissão Europeia não estão abertos, neste momento, à ideia de reformar fundamentalmente a forma como os fundos são gastos e geridos. E eu concordo muito, e termino com isto a minha resposta, com a sua analogia de que a União Europeia, de alguma forma, se está a tornar cada vez mais os vícios da União Soviética, do estatismo excessivo e por aí fora. E um desses vícios é o da mentira e da propaganda constante.
Aliás, posso lembrar a história que se contava na própria União Soviética sobre a visita de um oficial que visitou uma aldeia e perguntava ao agricultor: olhe, senhor, então como é que tem sido aqui a produção agrícola? E o agricultor disse: ah, senhor oficial, sabe, o senhor é da nomenclatura, mas está aqui a visitar. Nós estamos tão felizes que nós produzimos tantas batatas que, se estas batatas todas as puséssemos num monte, chegavam tão alto que tocavam no pé de Deus. E o oficial da União Soviética disse: não, desculpe, na União Soviética nós não acreditamos em Deus, não existe Deus. E o agricultor disse: pois, mas também não existem batatas. E, portanto, na realidade, esta propaganda que era, a União Europeia está na mesma situação, em que faz uma enorme propaganda sobre os efeitos maravilhosos destes fundos e a enorme convergência que estes fundos estarão supostamente a gerar, mas os dados mostram exatamente o contrário. E a União Europeia não está aberta a uma conversa intelectual sobre esta matéria. E, portanto, mesmo que não estejamos absolutamente de acordo, eu considero que é preciso acabar com eles, precisamente pelo que eu expliquei, porque não existem instituições, nem a nível da Bruxelas, nem a nível local, para que qualquer reforma como a que sugeriu o Luís seja possível na prática. Não é possível, porque é preciso um país diferente, é possível uma União Europeia diferente. E como isso não é possível, e não há nenhum caminho óbvio para tornar isso possível, então melhor é acabar. Muito bem. Vamos tentar então, pronto, temos aqui várias pessoas, ver se conseguimos gente input, ter aqui vários comentários e depois vocês, obviamente, responderão. Joaquim Oliveira Martins, está aqui connosco, não está? Estou. Muito bem. O Joaquim Oliveira Martins, como sabem, tem estado connosco com alguma regularidade, trabalhou muitos anos no OCDE, portanto tem uma perspectiva também de fora. Quer fazer um breve comentário ou alguma questão? Faz favor. Obrigado, Jaime, obrigado ao Nuno e ao Luís pelas intervenções. Eu acho que isto é um debate bastante, direi, salutar. Acho que é um debate bastante importante e, quer dizer, eu não estou de acordo com tudo o que o Nuno disse, estou mais de acordo com o Luís, portanto, os pontos que o Luís referiu, mas acho que é importante ter este debate e eu acho que o Luís tem, portanto, o Nuno tem coragem, não é, de pôr este debate na mesa. Há alguns pontos. Eu já tive a oportunidade, aliás, de discutir com o Nuno sobre várias coisas que estavam portanto, no livro, portanto, anterior. Claro, eu não conheço ainda este livro, mas vou lê-lo portanto, com muita atenção. A primeira coisa é esta ideia da maldição dos recursos, ou seja, que os fundos podiam ser associados a um efeito de tipo maldição dos recursos. Eu já lhe disse que eu não estou completamente de acordo com isso, porque os fundos são essencialmente utilizados para fazer investimentos, como aliás o Luís disse, investimentos de infraestrutura e de capital humano, que eram absolutamente essenciais, portanto, em Portugal, e isso é um bocadinho diferente do efeito ligado à maldição dos recursos, que é essencialmente ligado, portanto, a uma renda, não é? Portanto, a um rendimento que é ligado, portanto, à existência portanto, de recursos que gera tais benefícios que é difícil gerar, digamos, benefícios equivalentes em atividades mais produtivas. A outra coisa também, aliás, o Luís também referiu a isso, é que Portugal teve uma quantidade de choques, portanto, estruturais, não é? Eu gostava, por exemplo, nos estudos académicos, era ter um contrafatual. O que é que teria acontecido se não houvesse os fundos? Portanto, estamos a falar de um choque da adesão dos países de leste, com estruturas competitivas por vezes similares, com dotações de capital humano, portanto, muito maiores, etc, etc. Estamos a falar da entrada da China, estamos a falar depois do choque da crise de 2008, a crise das dívidas soberanas, estamos a falar depois portanto, do choque do Covid, etc. Quer dizer, houve uma quantidade de choques e eu acho que é difícil de separar os efeitos dos fundos estruturais no meio de todos estes choques. E repito, o que é que teria acontecido se não houvesse os fundos estruturais? Por exemplo, a região norte, que teve um choque massivo de competitividade e de especialização, não é? Por exemplo, na área dos têxteis, o que é que teria acontecido na região norte se não tivesse havido uma certa, digamos, almofada em termos de ajustamento estrutural? Portanto, isto é a primeira coisa.
eu não estou completamente convencido com esta analogia entre os fundos e a maldição dos recursos. Agora, há muitas coisas que o Nuno disse que são perfeitamente, portanto, corretas. A questão da monitorização, a ligação com as reformas estruturais, é uma coisa que não é bem feita em Bruxelas. Em Bruxelas há um debate sobre, portanto, as reformas estruturais adaptadas a cada país, que se chama o semestre europeu. Há uns anos eles tentaram integrar a política regional nesse debate, mas essa integração nunca funciona muito bem. Atualmente, aliás, eles acho que estão a pensar em integrar um anexo específico sobre a produtividade ao nível regional, etc., o efeito, portanto, da política de coesão, nos anexos, digamos, nos relatórios que são feitos país por país. Mas é claro que portanto, que essa ligação, essa coerência entre reformas estruturais e os fundos de coesão, que de uma certa maneira também deviam ser boas reformas económicas, não é? Portanto, essa ligação não foi bem feita. O ponto também sobre o investimento público, completamente de acordo. Não é normal que um país não consiga gerar recursos para investir no bem comum. Eu acho que isso é um ponto, portanto, bastante importante. O rácio de 90% é um bocadinho exagerado, porque quer dizer, não se pode só dividir o total do investimento público em Portugal em relação à soma dos fundos. Tá? Há aí um cálculo que tem que ser um bocadinho mais, portanto, sofisticado. A dependência, digamos, dos fundos para o investimento público em Portugal, eu acho que seria um bocadinho, portanto, a Agência de Desenvolvimento e Coesão fez alguns cálculos sobre isso, seria um bocadinho menor, mas mesmo assim, portanto, é muito importante. Portanto, isso é um ponto que portanto, eu estou perfeitamente. Um ponto também, Jaime... Ok, eu quero ser depois mais alguma novidade para darmos também a oportunidade a outras pessoas. Mas tudo bem. Vou tentar acelerar também. Só um ponto aqui. Está a falar muito bem, só que temos outras pessoas também. Mas eu sei. O Nuno referiu isso portanto, no livro anterior, é a ideia que os fundos, de uma certa maneira, têm sido uma almofada para amortecer a falta de boas políticas. Eu acho que isso é um ponto também, portanto, muito importante. E só para terminar, esta questão do mercado único, Nuno, o mercado único tem um efeito extremamente assimétrico em termos espaciais e geográficos. Quando se compara, por exemplo, a estrutura urbana nos Estados Unidos e na Europa, é completamente diferente. A geração da produtividade, portanto, nos Estados Unidos é muito mais concentrada, muito mais urbanizada, de uma certa maneira, que na Europa. Por exemplo, se pegar nas 10 cidades mais produtivas na Europa e as 10 cidades mais produtivas nos Estados Unidos há 20% da força de trabalho que estão nessas top 10 cidades mais produtivas, na Europa portanto, são só 10%. Portanto, na Europa claramente há um problema de alocação de recursos, e nomeadamente do fator trabalho, portanto, geograficamente, nos sítios que são mais produtivos. Isso é bom, isso é mais, talvez seja, portanto, uma escolha social também, de ter, digamos, uma economia um bocadinho mais distribuída, mas, portanto, não se pode esperar que os efeitos portanto, da extensão do mercado único sejam completamente uniformes e assimétricos. São altamente assimétricos através do território e, como o Nuno sabe, é justamente essa assimetria que tem provocado um certo descontentamento e uma certa desilusão em relação à globalização, que do ponto de vista político tem sido, eu acho, bastante negativa, não é? Muito bem. Rui Vinhas da Silva, por favor. Eu fico por aqui. Muito bem, e temos hoje aqui. Jaime, mas eu gostava de responder ao Joaquim. Não é isso. A minha ideia era juntar 2 ou 3 questões, mas responda. Não fica claro. Eu respondo de forma muito breve, está bem? Sim, está bem. Depois passo ao Rui, está bem. Muito obrigado, Joaquim Oliveira. Eu vou ser muito breve, pronto, por uma questão de falta de tempo. Peço desculpa se não responder. Não, tudo bem. Estamos aqui para discutir. Gosto. Em relação à questão das rendas, eu acho que há aqui um pequeno equívoco. Eu agradeço muito a intervenção do Joaquim, mas acho que há aqui um pequeno equívoco. A maldição dos recursos não tem que ser só gasto através de rendas. Por exemplo, a Venezuela tem gasto muito do dinheiro que tem conseguido através do petróleo no que são essencialmente gastos sociais. Construção de escolas e coisas assim. E, no entanto, aquilo tem sido um absoluto desastre, a existência do petróleo para a Venezuela. Portanto, não tem que ser jobs for the boys, só apenas para ser mal gasto. A questão aqui essencial é, esses investimentos teriam acontecido ou não na mesma, de forma alternativa, feitas pelo setor público e privado.
Os fundos estão a substituir ou estão a complementar investimentos que tenham acontecido na mesma. Esta é que é a questão essencial. Um, e o que eu argumento é que os fundos impedem reformas estruturais que os países precisam, para que a economia possa se desenvolver naturalmente. E, portanto, há um efeito de substituição e não de complementariedade. E a própria União Europeia deixa-se enganar, porque a União Europeia, por exemplo, proíbe a utilização dos fundos para pagar pensões. Muito bem. Mas na prática o dinheiro é fungible, portanto, pelo orçamento de Estado, os governos, o dinheiro que não gastaria, que teriam gasto na infraestrutura, usam o dinheiro dos fundos para isso e, portanto, atiram o dinheiro todo para pagar outras coisas que lhes interessam, para comprar votos, etc., que a União Europeia não deixaria usar fundos diretamente para isso, mas indiretamente estão a ser utilizados. Depois, muito rapidamente, quanto ao efeito assimétrico no mercado único, vamos assumir que é verdade. Assumindo que é verdade, não tenho certeza se seja verdade, mas assumindo que é verdade, isso é uma das razões que têm sido utilizadas ao longo das décadas para até o aparecimento de alguns destes fundos. Eu explico no livro o aparecimento dos fundos ao longo do tempo e a sua expansão. Esses supostos efeitos de que o mercado único iria penalizar certos países têm sido utilizados por esses países, como por Portugal, em termos pela Espanha, para aumentar o número e a quantidade de fundos disponíveis, até pelo próprio Reino Unido, quando entrou nos anos 70 na União Europeia, fez lobbying para a criação de mais fundos, porque era um país muito desigual, não é? Em que Londres é muito mais rica que o Norte, portanto isso teve muito impacto na criação do FEDER, também o caso da Itália. Agora, portanto, países com grandes desigualdades regionais, agora, digamos, assumindo que pode ser verdade que o mercado único tem esse efeito, no meu ponto de vista, isso não é razão de todo para a criação destes fundos. Aliás, os fundos impedem o ajustamento. Os fundos permitem que um modelo de desenvolvimento que não é viável, num mundo em competição, continue por muito mais anos e décadas do que continuaria de outra forma. Isso não é saudável, que assim seja. Portanto, teria de haver um ajustamento. Eu não seria contra fundos de transição, estritamente de transição, para readequar as economias a uma realidade de um mercado único, mas tem que ter um prazo, não pode ser para sempre. Aliás, a própria União Europeia não vê estes fundos como subsídios permanentes, vê estes fundos como dinheiro para criar convergência, ou seja, subsídios transitórios. No entanto, a transição está a acontecer há 40 anos, possivelmente há 50, porque na verdade Portugal está a receber dinheiro da União Europeia desde os anos 70, não é? Desde meados dos 80. Portanto, quer dizer, ao fim de meio século disto, não está a funcionar, se calhar é preciso experimentar outras coisas. Muito bem, Rui. Rui Minha Silva, por favor. E obrigado por estar connosco. Isto já tem sido amplamente debatido, eu já escrevi sobre isto. Eu acho que, passado este tempo todo, aquilo que aconteceu é o seguinte, na minha opinião. Eu não estava cá na altura, mas eu penso que aquilo que aconteceu foi que não havia na altura um alinhamento daquilo que eram os requisitos básicos da economia, os potenciadores de eficiência da economia e aquilo que eram os determinantes de competitividade da economia. Portanto, os elementos, aqueles ditames de sofisticação, de competitividade da economia. Portanto, portanto nós apostamos nas instituições, nas infraestruturas e na altura tínhamos obstáculos ao desenvolvimento da economia, os tais potenciadores da economia, que tinha a ver enfim, aqueles requisitos intermédios nomeadamente os relatórios de competitividade global do World Economic Forum identificam bem, por exemplo, a eficiência do mercado de capitais, a eficiência do mercado de bens e serviços, tudo isso, nós não tínhamos isso bem desenvolvido, não tínhamos isso alinhado, não é? E então investimos de forma ad hoc numa coisa e noutra, não é? E depois tínhamos bottlenecks aqui e ali. Enquanto, por exemplo, os irlandeses fizeram um all-in na sofisticação do ambiente de negócios, inovação, educação e por aí fora. E, portanto, as coisas não estavam alinhadas.
não estavam alinhadas, umas coisas desenvolveram-se muito, outras coisas não se desenvolveram nada, e outras coisas obstaculizaram outras. E foi isso que nos aconteceu. Eu penso que é muito por aí. Depois o resto são consequências, portanto, a não verificação de projetos, por exemplo, eu no Compete vi muito isso, não diria uma não observância, quer dizer, linguagens completamente diferentes é uma linguagem legalista e não uma linguagem de competitividade, um não entendimento do que era competitividade, do que eram os ditames da competitividade, do cosmopolitismo, daquilo que eram cadeias de valor. Ninguém entendia essa linguagem, ninguém entendia. Portanto, por exemplo, coisas como, por exemplo, este triângulo entre academia, empresas, Estado, como é que se fazia esta triangulação, como é que estas coisas se complementavam, mas tinha muito a ver com este alinhamento que os relatórios de competitividade global acho que identificavam isto muito bem e nós não estávamos preparados para isto e investíamos de forma inconsequente em cada uma destas coisas e tínhamos isto tudo desalinhado, infraestruturas, instituições, eficiência de mercado de bens e serviços, eficiência de mercado laboral, sofisticação do ambiente de negócios, inovação, tudo isto. E em umas coisas estávamos muito avançados, outras coisas estávamos muito atrasados. Eu penso que é por aí. Muito bem. Não sei se quer fazer algum comentário. Posso passar a outra pessoa? Pode passar, muito obrigado. Muito bem. Eu Sim, às vezes senhor. estou falando. Muito bem. Fernando Freire de Sousa, quer também fazer algum comentário? Foi presidente da CCR até há pouco tempo e é uma pessoa muito conhecida também destes temas. Fernando, faz favor. Sim, boa tarde. Viva. Estamos a ouvir, estamos perfeitamente. Muito bem. A ouvir e a ver. Boa tarde, obrigado pelas intervenções. É evidente que o debate de uma coisa como aquela que foi apresentada pelo Nuno Palma e que já foi apresentada noutra ocasião, também aqui, enfim, e todos nós conhecemos o livro dele, em todo caso é um debate muito desigual, na medida em que são postulados um conjunto de pressupostos que confundem causas e efeitos, que no fundo acabam por gerar alguma confusão em quem quiser ter um debate sério sobre estas matérias. Do meu ponto de vista, a intervenção e o posicionamento nesta matéria do Nuno Palma tem duas componentes. Uma é uma componente técnica, académica, intelectual, relativamente exaustiva e em que ele procura encontrar formas inteligentes e rigorosas de defender as suas posições, e outra é basicamente um pressuposto de chegada, que é, esse sim, um pressuposto propagandístico. Onde é que está a propaganda? A propaganda está logo na declaração inicial: acabar com os fundos. É evidente que isto gera uma primeira página do Nascer do Sol, e amanhã gerará uma primeira página do Correio da Manhã. O Correio da Manhã é que ainda não apanhou, digamos, esta vertente para poder ser explorada. Mas, em todo caso, acabar com os fundos quer dizer o quê? Estamos a falar para quem? Estamos a falar para os cidadãos portugueses? Estamos a ter um debate intelectual? Estamos a falar para os políticos nacionais? Estamos a falar para os políticos europeus, se eles nos ouvirem? Estamos a falar para quem? Qual é o destinatário deste discurso? Nós queremos acabar com os fundos para quê? E como e com quem? Foi dito também, e desse ponto de vista, digamos, com algum detalhe adicional, que é algo impossível do ponto de vista nacional, mas que talvez seja possível que entre, digamos assim, na agenda comunitária. Estamos a falar na agenda comunitária daquilo que são os falcões da Europa, aqueles que, digamos, passam ao lado das preocupações de convergência europeia, que não é verdade que não tenha acontecido. Isto é, está-se a confundir os tempos e fala-se em 50 anos, há de facto 40 anos de política de coesão basicamente a funcionar,
E nesses 40 anos, Portugal e os outros países de que se falou convergiram, tal como está a convergir agora a maioria do conjunto dos países que vêm da Europa de Leste e que estavam, eu não tenho aqui os números agora, o debate não estava preparado, mas em todo caso estavam muitíssimo abaixo dos níveis europeus no momento da sua adesão e hoje, evidentemente, estão muito acima desses níveis. Alguns deles estão a tocar nos pontos, nos níveis em que está hoje Portugal. Mas Portugal estava 30 ou 40 anos atrás, estava em níveis muitíssimo mais baixos do que aqueles que se encontram. Isto é tratado do ponto de vista académico, por outros académicos, como sendo qualquer coisa que tem a ver com aquilo a que se chama a armadilha do rendimento médio. Isto é possível fazer convergência quando essa convergência é feita a partir de níveis de pobreza muito baixos e quando se atinge um nível de rendimento mais mediano, as dificuldades são maiores. Nada disto do que eu estou a dizer significa que não exista, naquilo que foi dito pelo Nuno Palma e em algumas das coisas que também foram ditas pelo Luís Ramos, que não existam muitas componentes de verdade que impõem ou que imporiam a necessidade de reestruturações profundas na orgânica, no funcionamento dos fundos estruturais. Mas dizer isso não é o mesmo que dizer que se acaba com os fundos e a partir daí o nosso país, digamos, passa a convergir portanto, de hoje para amanhã vamos admitir uma hipótese, não é bem o contrafactual, mas é o inverso do contrafactual. Imaginem que amanhã acabavam os fundos na Europa e o que é que acontecia em Portugal? Imaginem que era possível construir esse cenário. E os investimentos que se têm vindo a fazer, nomeadamente públicos, e que são, muitos deles, como é dito, provenientes da União Europeia, desapareciam e o que é que acontecia a todo o conjunto de dinâmicas económicas e políticas que têm vindo a ser produzidas e que estão, digamos, em operação. Por outro lado, e para terminar, também sendo verdade que a convergência portuguesa ocorreu no tempo do Estado Novo, também não é verdade que seja possível dizer isso, ponto final, parágrafo. É possível dizer isso, sim, se disser também que ela ocorreu à custa de um conjunto de outras variáveis que não tiveram o comportamento desejável que permita que tivéssemos construído uma sociedade, digamos, razoavelmente mais justa. A imigração aí está para falar, a pobreza aí está para falar, os níveis de desenvolvimento do país aí estavam para falar. E, portanto, digamos, é preciso, digo eu, e esta é a minha perspectiva, é preciso que tenhamos uma visão mais sistémica dos processos e que, para essa visão mais sistémica, nós possamos fazer a chamada à colação dos sucessivos elementos que estão em causa e saibamos de que é que estamos a falar em cada causa. Estamos a falar de economia, estamos a falar de sociedade, estamos a falar de política. Os políticos nacionais, evidentemente que têm gerido mal todo este conjunto de processos, quase invariavelmente ao longo destes últimos anos, mas isso é uma coisa. Outra coisa diferente é, então, abdicamos dos fundos para qualquer coisa. Deitamos fora o bebé com a água do banho. Nuno, bom dia, faz favor. Muito rapidamente eu vou responder. Eu agradeço muito a sua intervenção ao Fernando Freire de Sousa. Vou ser muito sintético ao responder. Em primeiro lugar, eu considero que seria importante ao Fernando, quando começa a falar, a fazer uma declaração de interesses. Começar por dizer que geriu e supervisionou fundos europeus enquanto presidente da CCDR Norte e, portanto, tem um conflito de interesses em falar desta matéria. É um dos culpados dos fundos não terem os efeitos positivos que deveriam ter e, portanto, está a defender uma posição da qual é uma parte interessada. Em segundo lugar, sobre a questão de imagine-se que os fundos acabavam e então aconteciam umas grandes desgraças ao país. Bem, isso só mostra que eu tenho razão, em que existe um vício dos fundos europeus em Portugal. Daí o título do meu livro, Os Vícios dos Fundos Europeus, e na resposta à intervenção do Luís Ramos, ao concordar com o Luís Ramos, eu disse precisamente que, ou seja, eu nem tenho nada contra a ideia de que talvez nas primeiras década e meia, os fundos não tenham feito muito mal ao país,
Mas o problema é esse do vício, é não ter sido dinheiro dado para uma transição, para gerar uma transição e em que acabava, em que havia um desmame e acabavam, mas não, ter o país viciado nesses fundos. O ouro do Brasil no século XVIII não desenvolveu Portugal, tal como o petróleo não desenvolve a Venezuela, tal como os fundos não desenvolvem Portugal hoje. Eu termino só dizendo que disse uma série de informações, por exemplo, sobre o Estado Novo, que estão absolutamente factualmente erradas, e portanto eu aconselho a leitura do meu livro As Causas do Atraso Português, porque efetivamente as causas da convergência não foram a imigração e a pobreza. Aliás, a imigração hoje está a níveis próximos do tempo do Estado Novo. E, portanto, se a imigração desenvolvesse países, hoje Portugal estava muitíssimo desenvolvido. Portanto, a pobreza não desenvolve ninguém. O que desenvolveu o Estado Novo foi investimento em capital humano, abertura da economia, reformas, e foi isso. Portanto, esse tipo de efeitos, independentemente de outros aspectos do regime que ninguém de certeza aqui aprecia, nomeadamente políticos, etc., de não ser uma democracia, a polícia política, todas essas coisas, ninguém é a favor, mas são coisas que podem ser separadas de compreendermos porque é que as coisas funcionaram e certamente não funcionaram graças a fundos europeus. Muito obrigado. Muito bem, o Luís Ramos tem estado um bocado calado, peço desculpa, Luís. Quer também comentar as intervenções que até agora houve, nomeadamente do Rui Vinhas da Silva, do Fernando Sousa e também das pessoas que falam até agora, faz favor. Eu conheço pior o funcionamento dos programas e dos sistemas de incentivos, enfim, em termos de competitividade e da economia, mas sinto que os problemas são muito parecidos. Eu insisto muito nesta ideia. Nós não podemos descurar e pôr em causa a forma como as reformas da própria política de coesão e das outras políticas e dos instrumentos e da forma como são utilizados nas consequências que o país teve ou nesta incapacidade de transformar, no fundo, esta despesa em investimentos que transformassem estruturalmente o país. Os excessos, nós já falamos relativamente às infraestruturas, são evidentes. A preocupação com a execução financeira ou a execução física completamente desligada de uma avaliação e de uma monitorização séria dos seus impactos, seja em termos das próprias infraestruturas, seja em termos dos apoios às empresas e dos objetivos que são fixados. Eu não tenho dúvidas e conheço relativamente bem a lógica que tem imperado na gestão dos programas, e há uma preocupação essencial: gastar o dinheiro cumprindo as regras, ponto final. Perguntando, eu quando estava no projeto do Banco Mundial, tinha todos os 6 meses uma missão da FAO e uma missão do Banco Mundial que vinham avaliar a execução do projeto e iam ao terreno ver se os investimentos que estavam a ser feitos tinham o impacto esperado. Tínhamos uma universidade que tinha uma unidade de avaliação autónoma, independente, que fazia em simultâneo à gestão do programa exatamente a avaliação do fundo dos seus impactos. Ou seja, este modelo para mim continua a ser um referencial. Claro que tem nos vários países do mundo onde o Banco Mundial atua graduações diferentes, mas continua a ser um exemplo, uma referência, na medida em que havia um compromisso que ia muito além da despesa, com uma vantagem, uma desvantagem. Havia uma parte substancial da verba que era fornecida via crédito, o que comprometia também os seus executantes. A ideia do fundo perdido, na gíria popular e na lógica popular, traduz muito a imagem como o país e aí nos municípios e nas empresas percepcionam estas ajudas. E, portanto, há um sentimento de que aquilo é mesmo fundo perdido. E eu acho que a percepção e a visão com que os portugueses, com que as empresas, os agentes públicos olham no fundo para estes fundos não é com a responsabilidade própria daquilo que devia ser um investimento transformador e daquilo que devia ter efeitos importantes para mudar, quer na qualificação dos recursos humanos, quer enfim, no desenvolvimento das competências e das capacidades das empresas,
e quer na possibilidade da tal transformação estrutural. Dito isto, eu continuo a pensar que realmente o país não pode dispensar este tipo de fundos, porque a inexistência de fundos significaria ou o aumento da carga fiscal, que todos sabemos já tem o peso que tem, ou o aumento dos endividamentos, ou seja, o capital é necessário, os fundos são necessários. O que nós temos de questionar, nós como país, mas também a própria União Europeia, é a forma como nós o estamos a utilizar e esta lógica que prevalece na sua utilização. E aí eu acho que temos que fazer um exercício de reflexão muito aprofundado, porque é perfeitamente inaceitável que a utilização dos fundos, neste estado, 40 anos depois, nós sequer sabermos os montantes que utilizamos. Eu procurei, antes de vir para cá, perceber quanto é que se gastou em cada região, em cada NUT 2 ou NUT 3. Não existem números. Não é possível que uma despesa pública, que um investimento ou um gasto público com esta dimensão Mesmo, não venha mesmo o para total, não uma é avaliação claro. tão simples quanto isto. Certo, mesmo o Qualquer coisa total, que não bate certo, não é? sim, Diga. mesmo o total excluindo o PRR, sabemos que é entre 150 mil milhões e 200 mil milhões, mas não sabemos o valor exato, mesmo o total. Isto exclui o PRR. Muito bem. Doutor Carlos Costa, quer também fazer algum breve comentário, por favor? Sei que está aqui conosco e é sempre um gosto ouvi-lo também. Ora, só um segundo que eu estou a calibrar o meu Muito bem. A o sua máquina. equipamento. Muito Estão a bem. ver? Já o estamos a ver, já. Faz favor. Pronto, eu gostaria acompanhei tanto isto ao longo de tanto tempo, desde as negociações do primeiro pacote de LOR, que teria muito a dizer e, portanto, vou ser muito telegráfico. Certo. Primeiro, nós temos de ter consciência, e isso foi mencionado por Nuno Palma e pelo Luís Ramos. Sim. Luís Ramos, temos de ter consciência que na raiz de tudo está um problema institucional. Um problema institucional, aliás, que eu caracterizei naquela apresentação que eu fiz sobre os desafios de desenvolvimento da economia portuguesa. A economia portuguesa tem uma estrutura institucional que é moldada pelo desequilíbrio entre a pulsão extrativa e a pulsão produtiva ou de sobrevivência. Ao longo do tempo, a pulsão extrativa sobrepôs-se, isso, aliás, está bem caracterizado na análise quer do Nuno Palma, quer do Vitorino Magalhães Coutinho, e, portanto, o que temos aqui é uma espécie de instinto extrativo que se aplica sempre que há uma oportunidade de fazer uma redistribuição de recursos. Esta é a primeira questão. Deixo isso para uma reflexão adicional, porque não valia a pena agora estar introduzido. Segundo, não há nenhum processo de desenvolvimento que não implique um aumento de investimento. E não há nenhum processo de desenvolvimento que não implique uma formação de poupança interna ou uma captação de poupança externa para fomentar esse mesmo investimento e desenvolvimento. O que acontece aqui é que nós temos um acesso a uma poupança que não é acompanhada, do ponto de vista da sua aplicação, dos mecanismos de governo e controle que são próprios de um processo de desenvolvimento normal. No que diz respeito ao investimento público, nunca houve uma estrutura central de avaliação do retorno socioeconómico dos projetos. Eu tive a ocasião de, quando era vice-presidente do BEI, tive a ocasião de limitar alguns projetos que eram nitidamente inadequados, excessivos. Sei lá, por exemplo, a autoestrada da Beira com 3 faixas em cada sentido. Obviamente não tinha sentido haver uma terceira faixa. Mas também há um problema, e esse problema foi agora mencionado pelo Luís Ramos, que é o problema da percepção que há do lado do investidor privado relativamente à responsabilidade que lhe resulta da captação dos recursos. Eu sou profundamente contra a ideia de subsídio a fundo perdido. Eu sou a favor da ideia de empréstimos reembolsáveis, sou a favor da ideia de partilha de risco em determinadas condições, e isso mesmo propus em maio de 2012, o que deu lugar a uma capa do I, em que aparecia a minha cara contra a capa do Dr. Ricardo Salgado. Mas mal eu imaginava que isso iria prosseguir essa oposição,
é porque eu tinha proposto a nova aplicação dos fundos federais no que fosse respeito, no que dissesse respeito ao setor privado, fosse canalizada através de uma instituição financeira de desenvolvimento que tivesse a obrigação não só de analisar os projetos e avaliá-los, como assegurar a sua recuperação e fazer desses recursos o capital de uma instituição tipo KfW. E esse assunto, aliás, foi ventilado por ocasião da visita da senhora Merkel. Também concordo que é preciso distinguir entre, e aí o Óscar Afonso está certo, tal como está o Luís Ramos, é preciso distinguir claramente entre modernidade ou modernização e eficiência da utilização de recursos. O facto de termos feito uma grande transformação do país não significa necessariamente que os tenhamos utilizado da melhor maneira. O facto de os termos utilizado a fundo perdido não significa necessariamente que tenhamos tido retorno. O que na prática acontece é que, ao não ter critérios de avaliação e de controle, nós acabamos por fazer aquilo que nunca aconteceria se fosse uma injeção de poupança privada ou internacional, porque nessa altura o financiador iria necessariamente pedir a recuperação dos recursos que tinha cedido. O que significa que, basicamente, os termos do problema se medem desta forma. Houve um quadro institucional muito alimentado por uma lógica extrativa que vem do passado, que leva a que a distribuição de recursos sem qualquer exigência em matéria de retorno ou em matéria de devolução de recursos, mesmo com partilha de risco, tenha gerado um sentimento eu diria, de bonificação, mais do que bonificação, de bodo, que obviamente conduz àquilo onde estamos. Eu chamo a atenção que há um contrafactual, e o contrafactual que é a Irlanda. Quando nós estávamos nas discussões do primeiro pacote de LOR, já lá vão muitos anos, já lá vão cerca de 38 anos ou 39 anos, Mais até a sequer. questão que se colocava era basicamente o facto, tinha a ver basicamente com o facto de os irlandeses pretenderem muito mais Fundo Social Europeu do que FEDER, porque entendiam fazer uma aposta no sistema de educação, na formação de capital humano. E na altura havia uma grande desconfiança no quadro europeu, porque se dizia que os irlandeses o que iriam fazer desses recursos era uma forma de subvencionar uma espécie de subsídio de emprego oculto. Na prática, o que os irlandeses mostraram é que era perfeitamente possível fazer isso sem cair no vício de fazer do Fundo Social Europeu um amortecedor social, que era o que se temia no quadro europeu. Portanto, a questão é o que é que distingue o quadro institucional irlandês do quadro institucional português. Porque é que o quadro institucional português é muito exposto à lógica extrativa, mesmo quando se trata de agentes privados, eles não deixam de ter a lógica extrativa de quem se relaciona com o soberano, tal como se relacionava à corte com Dom João V. É a mesma lógica, não é a lógica da reprodução. Uma última nota que eu gostaria de assinalar, que é a seguinte: quer queiremos, quer não, o país vai necessitar de investimento adicional. E eu tenho mecanismos para gerar poupança adicional e mecanismos para canalizar para o investimento. E tenho mecanismos que garantam a sua aplicação com retorno, independentemente de ter uma componente de risco, mas a componente de risco é mutualizada naturalmente, ou não o faz e não haverá processo de desenvolvimento. Depois há uma outra dimensão que eu gostaria de assinalar, é que dentro do processo de desenvolvimento português, o Sistema Nacional de Inovação foi ignorado durante muito tempo, ou quando foi considerado numa lógica, digamos, de satisfação de um stakeholder e não de envolvimento desse stakeholder no processo de desenvolvimento. E essa dificuldade continua, porque há uma grande dificuldade em articular o Sistema Nacional de Inovação com o sistema produtivo, em parte porque o sistema produtivo tem poucos elementos de interação e qualificações, mas em parte porque também há um grande desprezo, ou houve um grande desprezo, do Sistema Nacional de Inovação
relativamente à aplicação última do conhecimento que Muito bem, transmite ou que gera. E aí há exceções, e eu acabo aqui. certo. Exceções, repito, são exceções que se situam fora da componente extrativa do modelo institucional, a indústria de calçado, a indústria de metalomecânica, eu diria a indústria de moldes, em que houve naturalmente uma capacidade para apropriarem-se do conhecimento, tirando partido do apoio público. Portanto, vamos ser muito claros, não, não se fuja à questão essencial. Nós temos uma debilidade institucional que resulta do facto da componente extrativa estar profundamente imbuída no nosso modelo institucional e no nosso modelo político, e a ideia de acesso a dinheiro é mais importante do que a ideia de pôr o dinheiro a produzir. Mas isto seria uma conversa muito longa. É evidente, De e qualquer também temos que. forma, poupança é necessária, investimento é necessário. Se não Muito bem. formos capazes de utilizar aquela poupança que nos foi transferida, um dia vamos ter que a obter pela via ou de poupança adicional interna, ou de endividamento, ou de investimento estrangeiro. Muito bem. Vamos terminar, porque pronto, o tempo começa a escassear. Nuno Palma e não sei se Luís Ramos para uma nota final de comentário também ao Dr. Carlos Costa. Bem, eu não discordo. Ou uma nota final sobre o Não tema. discordo, eu não discordo quase nada do que foi dito pelo Carlos Costa, mas eu noto apenas que há aqui talvez alguns equívocos quanto ao o que é que seria um contrafatual na ausência dos fundos, também do que foi dito por outras pessoas aqui. Ou seja, esse contrafatual não tem só a ver com o que é que seria a evolução da economia e da produtividade nacional na ausência dos fundos e dos próprios choques que essa ausência no curto e médio prazo criariam. Até porque, tal como um drogado a quem são cortadas as drogas de um dia para a noite, esses choques existiriam. Um, o contrafatual tem a ver com a própria evolução institucional. Essa evolução institucional que tem havido negativa há décadas em Portugal, eu argumento, tem a ver com a própria chegada dos fundos. A própria chegada dos fundos é uma espécie de aspirina que deixa o país um bocado atenuado, sempre a receber esses fundos, não cria a urgência da necessidade de mudar, não cria a urgência da necessidade de tentar outras soluções, não é? E nesse sentido, haver alguma crise seria um reajustamento necessário. Esse reajustamento é necessário não só para a economia, e para acabar com essas rendas de que Carlos Costa falou, e não vou ter a desiludância. Peço desculpa de o interromper, mas eu estou inteiramente de acordo. E se houve alguma coisa que o programa de ajustamento que tivemos que nos submetemos por força de uma prevalência da economia extrativa na economia portuguesa, isso é outra discussão. Porque basicamente quem comandou o programa de obras públicas foi o fornecedor dessa obra e não o comprador da obra, isto é, o Estado da comunidade. Se houve alguma vantagem do programa, foi introduzir, eu diria, uma contenção na deriva institucional que se tinha instalado. E essa deriva, obviamente, é alimentada sempre pela facilidade de crédito, por um Muito lado, bem. resultante da adesão à União Económica e Monetária, e, do outro lado, a existência de transferências de recursos vindas Muito da bem. União Europeia. Portanto, concordo inteiramente que dinheiro fácil conduz necessariamente a menos controle e menos qualidade. Muito bem. Sim, senhor. Nuno, para concluir. É verdade, mas não pode deixar de notar, e certamente concordará, que muitas das reformas feitas no tempo da Troika foram imediatamente revertidas, e que a economia rentista está no seu pleno nos nossos tempos, de volta, e provavelmente os agentes que dela beneficiam mais se agarraram ao que têm até vir à próxima crise que talvez dê cabo deles. É o que reflete a fraqueza da sociedade civil. Exatamente. Muito bem. Nuno, não sei se tem mais alguma coisa a comentar. Nós temos tanto que terminar. Da sua parte está tudo? Está tudo. Muito obrigado. Muito bem. E muito obrigada. Foi, como sempre, uma excelente oportunidade tê-lo aqui connosco. E é sempre bom termos aqui uma perspectiva muito prática que nos obriga a pensar e a discutir. Luís Ramos, quer também fazer alguma nota final? Então, uma nota final Muito bem.
sequência do que dizia o Dr. Carlos Costa, da necessidade da reforma dos fundos e da eventual eliminação dos fundos perdidos. Eu acho que há aqui alguns aspectos, muito brevemente, que são essenciais. A aplicação de reformas estruturais verificáveis é uma condição que, do meu ponto de vista, é essencial. As metas quantitativas, os pagamentos associados a marcos, uma execução financeira que deverá ser importante, mas não o fator decisivo relativamente aos apoios. Depois, nós precisamos de reformas e acho que, de certa maneira, o Nuno também refere isso, não só em matéria da administração pública mais ágil, de uma avaliação independente do impacto. Acho que há boas práticas e o que nós tivemos, enfim, com algumas condicionantes extremamente nefastas no caso da Troika, mas basta olhar para os projetos do Banco Mundial e perceber de que forma é que o controle do investimento ou da aplicação é feita a partir das avaliações independentes dos impactos, das exigências das coordenações interministeriais, de estratégias plurianuais integradas. Os ciclos eleitorais ou os ciclos orçamentais prevalecem sobre uma visão de médio prazo, o foco no investimento produtivo e não apenas na despesa elegível. Enfim, um conjunto de regras e condições que deveriam ser pressuposto básico na reforma das políticas europeias. Enfim, nós temos perdido sistematicamente as oportunidades no início de cada programação para poder rever completamente estas práticas e estes modelos de gestão e implementação dos ciclos de programação. E, portanto, eu continuo a defender esta tese. É preciso reformar as políticas ao nível europeu e é preciso reformar as políticas ao nível nacional, eliminando ou pelo menos contendo esta lógica extrativa de que falava o Dr. Carlos Costa e, de alguma forma, desmantelando todo este ecossistema que se instalou no país da caça aos fundos, que tem um poder de influência onde envolve o sistema financeiro. Enfim, há um conjunto de interesses que se coordenaram, que se articularam, que se juntaram e, na verdade, esse ecossistema tem sido prejudicial a uma melhor aplicação dos fundos. Muito obrigada. Nuno, quando você lançar o seu livro, depois voltamos a fazer uma discussão, está bem? Para a apresentação do livro. Muito obrigado ao Nuno, ao Luís Ramos, ao Dr. Carlos Costa, ao Joaquim Oliveira Martins e a outros que já cá não estão. Continuemos a discussão noutros ramos. Muito boa tarde e continuação de boa semana para todos. Obrigado pela atenção. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, obrigado. Com licença. Obrigado.